Muito bem, estamos aí de volta já com o nosso Pergunte e Responderemos. Você viu aí que o intervalo é rapidíssimo. Tem certeza que não deu tempo de você tomar um cafezinho na cozinha, não é? Eu mal pude tomar um copo d'água. Por quê? Porque a Canção Nova não tem propaganda. Então, quem é que mantém essa televisão? É você. E agora, olha, entrando, né, no sistema digital quase que no Brasil inteiro. Né? Som melhor, imagem melhor, graças a Deus. Isso teve um custo violento e tem um custo violento, porque continua, né? Então a Canção Nova pede que você ajude nesse sistema de evangelização. Eu costumo dizer que a Canção Nova é um mutirão internacional de evangelização. Ó, acabou de chegar aqui um rapaz, né? É de Sítio, como é que chama? Sítio Olho d'Água, lá em Pernambuco. É um sítio? Está lá, a Canção Nova chegando lá no sítio. Então, e a Canção Nova chega lá, né, lá no sertão de Pernambuco, no sertão da Bahia, onde muitas vezes não chega um padre, a Canção Nova chega, entendeu? Então, ajude, a Canção Nova agradece, mais do que a Canção Nova agradece, Deus te agradece, ok? Eu quero comunicar aqui que a Canção Nova colocou uma oferta com 30% de desconto em todos os DVDs e CDs de pregação, de pregações. Então, pregações, por exemplo, do Márcio Mendes, do Padre Fábio de Mello, do Padre Jonas, pregações minhas aqui da Canção Nova, estão com 30% de desconto. Então, pregações de R$10 está saindo por 7, até o dia 30, só agora, desse mês. Então, tem aí uns 9 dias só para você aproveitar esta promoção, tá? Muito bem, eu quero comunicar também que de 5 a 8 de novembro, comecinho do mês que vem, acampamento de cura e libertação aqui em Cachoeira Paulista. Quem é que vai estar pregando? O tema é esse: mais forte é o seu libertador. É um versículo, né, de Jeremias 50:34, ok? Vai estar pregando Padre Wagner Bahia, Irmã Maria Eunice, o Ironi Spuldaro, Roberto Thanos e outros. Todos pregadores que se dedicam ao ministério de cura e libertação. Né? Eu, por exemplo, não estarei aqui, porque não é meu ministério de cura e libertação. Meu ministério é mais de ensino, de aprofundamento, entendeu? Deus dá dons diferentes para pessoas diferentes, para que a igreja tenha gente para fazer todas as atividades. É um pessoal preparado. Okay? E tem uma participação internacional, que é um padre muito bom, que eu conheço de Portugal, o padre Duarte Lara, que é um padre exorcista, novo, né? Lá de Portugal. Já me encontrei com ele várias vezes aqui no Brasil, e lá em Portugal o padre Duarte Lara vai estar aqui também, nesse encontro aqui de 5 até 8 de novembro. Muito bem, antes de responder as perguntas, rapidamente eu quero mostrar alguns livros. Olha, esse livro aqui, acabei de lançar, Descerá sobre vós o Espírito Santo. Esse livro, eu estou na Renovação Carismática Católica há 42 anos, mais ou menos. Comecei com o Padre Jonas em 1973, 74. É um estudo onde eu mostro aqui o que é ser batizado no Espírito Santo, o que é viver no Espírito Santo, o que são os dons, os carismas, os frutos do Espírito, o que é uma vida no Espírito Santo, né? E aqui eu coloco também algumas catequeses do Papa João Paulo II sobre o Espírito Santo, ok? Maravilhosas, né? Do Papa João Paulo II. E aí você está vendo muitos outros livros, por exemplo, ali, olha, Bem-aventurados que têm fome. Fome de quê? Fome de Deus. É de um padre alemão, né? Já falecido, Richard Graf. São livros antigos que eu estou resgatando, que são livros muito bons, né? Todos os caminhos levam a Roma, é do Scott Hahn, aquele pastor americano, era presbiteriano, se converteu, um dos maiores pregadores dos Estados Unidos, já esteve aqui na Canção Nova, se Deus quiser vai voltar o ano que vem, em maio, né? Para estar com Deus. Enfim, são livros que ajudam a gente. Eu quero mostrar esse livro aqui, Matrimônios Santos. O Papa, no dia 18 de outubro agora, canonizou os pais de Santa Teresinha, não é? É a primeira vez que um Papa canoniza um casal
junto, no mesmo dia. Mas há outros casais que foram canonizados também. Por exemplo, São Luís, rei da França, e a esposa, Thomas Merton, Thomas More e a esposa. Então, tem vários outros casais que foram canonizados. Então, é interessante conhecer porque são santos casados, né, que são modelos de espiritualidade conjugal. O Papa João Paulo II vivia dizendo que nós temos que apresentar para o mundo casais santos, para que sejam modelos para os casais. Então, aqui tem, o padre que escreveu esse livro, o padre Thomas Kevin, ele pegou 12 casais, onde marido e mulher foram canonizados ou beatificados, né? E ele escreveu um resumo da vida dele, muito bonito, né? Eu penso que no Brasil não tem um livro sobre isso, ok? Bom, e aqui você vê, para entender a Inquisição, né? Quantas perguntas sobre a Inquisição, quanta gente que não entende nada da Inquisição e fica falando bobagem sobre a Inquisição. Então, um livro baseado no último simpósio que o Papa João Paulo II fez sobre a Inquisição no Vaticano, onde ele chamou 30 maiores especialistas em história do mundo. Abriu o arquivo do Vaticano sobre a Inquisição e mandou que eles estudassem. Então, eu trouxe lá do Vaticano as 30 conferências, no chamado L'Inquisizione, na língua original de cada conferencista, e daí eu escrevi esse livro aí. Muito bem, vamos para as perguntas que já chegaram aqui, né? Essas são perguntas que chegam normalmente por e-mail, tá? Então, Alexandre de Ibateguara, em Alagoas. O Alexandre pergunta o seguinte: gostaria de saber se um leigo missionário que tenha conhecimento de orações de exorcismo, é possível que ele pratique isto assim como um padre exorcista? Não pode, Alexandre. Numa outra pergunta que eu já respondi aqui, o exorcismo oficial, usando o rito, tem que ser feito por um padre e, assim mesmo, autorizado pelo bispo. Por que isso? Porque o demônio respeita a hierarquia da igreja. Ele sabe que o poder do bispo vem dos apóstolos, que vem de Jesus Cristo, é a sucessão apostólica. Então, é uma força para retirá-lo da pessoa. Não é um leigo. O leigo pode fazer oração de libertação, ou seja, invocar a Deus, a Virgem Maria, os anjos e os santos para que liberte a pessoa. Mas fazer o exorcismo tem que ser um padre, autorizado pela igreja. Joelma, como ter fé em um momento difícil da vida? Porque é tão difícil ter fé. Joelma, é difícil mesmo. Mas a fé é uma das coisas muito importantes que a gente precisa crescer nela, né? São Paulo diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. E ele fala na carta aos Romanos 1,17, o justo vive pela fé. Então, a fé é você se abandonar nas mãos de Deus, confiar em Deus. Agora, você pergunta, como ter fé? Os apóstolos disseram para Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Eles viam milagres de Jesus e ainda, Senhor, mesmo vendo seus milagres, a nossa fé ainda é pequena. Aumenta a nossa fé. Então, nós precisamos ter a nossa fé aumentada. Como é que a nossa fé aumenta? Primeiro, rezando, tendo comunhão com Deus. É Deus que nos dá a fé. Fé é um dom de Deus. Pedir ao Espírito Santo, pedir aos anjos, pedir ao santo, rezar. Limpar o coração. Então, os sacramentos, Eucaristia, confissão. Meditar a palavra de Deus, né? Porque São Paulo diz lá a Timóteo, a palavra de Deus é útil para exortar, consolar, formar o homem de Deus na justiça. Então, esses exercícios espirituais, adoração ao Santíssimo, a reza do terço, a devoção a Nossa Senhora, a leitura da Bíblia, os sacramentos, isso fortalece a fé. A fé não é um negócio assim que a gente adquire de qualquer jeito, não. E a fé vai sendo exercitada também na vida, entende? Na vida. Quando você tem um problema, você confiar o problema a Deus, entende? Não achar que o problema não tem solução, não. Um dia eu ouvi escrito atrás de um caminhão essa frase assim: não diga que você tem um grande problema,
Diga para o problema, eu tenho um grande Deus. Né? Deus é maior do que qualquer problema. Então, exercitar isso, entende? Você, por exemplo, pegar um livro dos Salmos, né? Uma hora de dúvida, uma hora de sofrimento, uma hora de tribulação, abre a Bíblia, Salmo 90, Salmo 22, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Fica repetindo isso, repita isso 10, 20 vezes, até entrar na sua alma, entende? O Salmo 90, tu que habitas sob a proteção do Altíssimo Deus, né? Dize ao Senhor, Ele é meu refúgio, a minha cidadela, meu Deus em quem eu confio, entende? Especialmente nas madrugadas, quando aquele probleminha desse tamanho se vira um elefante na sua cabeça, pega a Bíblia, pega os Salmos. Então, a fé é isso, é você se jogar em Deus, entendeu? Eu não sei se você já saltou de paraquedas. Quando você salta de paraquedas, você tem que se jogar do avião. Ah, mas será que vai abrir? Vai abrir, mas para abrir você tem que se jogar. Se você não se jogar, o paraquedas não abre. Em Deus também. Se você não se jogar em Deus, Deus não te segura. Se joga em Deus. Põe a tua preocupação em Deus. Aí Deus vai te segurar. Não, eu sei que não é fácil mesmo, não. Mas quanto mais a gente reza, quanto mais a gente caminha com Deus, mais a fé se fortalece. Ruth Voltarelli, de Califórnia, no Paraná. Tem Califórnia aqui no Brasil também, tem a Califórnia americana. Aliás, é uma bela cidade, né? Qual a posição da igreja sobre hipnose e regressão? Bom, não é algo da religião. Hipnose e regressão não é coisa de teologia, não. É coisa de psicologia para psicologia. A igreja não é contra a hipnose feita por pessoas capacitadas e habilitadas. Agora, é uma coisa perigosa para qualquer pessoa fazer, porque a hipnose vai lá no inconsciente da pessoa. Então, a regressão também pode acontecer, mas a igreja só não aceita aquela regressão em que a pessoa quer levar para o lado do espiritismo, por exemplo. Não, você vai fazer a sua regressão e você vai lembrar as suas vidas anteriores, como se a pessoa tivesse tido reencarnações. A igreja não aceita. Respeita, quem quer fazer, faz lá, mas a igreja diz que não, reencarnação não existe. Então, há uma regressão sadia, com gente capacitada, que desce ao inconsciente. A pessoa relembra o passado para fazer uma espécie de uma cura da pessoa, mas é delicado. Não pode ser feito de qualquer jeito, nem por qualquer pessoa. Agora, repito, a igreja não se pronuncia sobre isso, você não vai achar um pronunciamento da igreja, por quê? Porque não é uma matéria de religião. A igreja só se pronuncia em matéria de fé e de moral, ok? Medicina, psicologia, parapsicologia, que deixa para os especialistas. Flávio, de São Caetano do Sul, São Paulo. Um padre pode ser padrinho de casamento? Pode, se ele não estiver celebrando o casamento. Por quê? Porque no casamento não tem padrinho, no casamento tem testemunha. Então, se de repente o padre é parente do noivo e tal, ele quiser testemunhar, ele assina, né? Assina lá no livro do cartório, tudo, lá da igreja, não pode. Agora, evidentemente, não pode ser o celebrante. Né? Sei que durante a missa não é permitido aos fiéis rezarem a oração da paz. Não é que não é permitido rezar a oração da paz. Não é permitido rezar em voz alta, porque é uma oração do sacerdote. Mas, e na celebração da palavra? Bom, aí pode, porque aí não é missa, né? E como proceder quando o sacerdote convida os fiéis a rezá-la junto com ele? Não está correto, porque a rubrica da missa, do missal canônico, do missal romano, diz que a oração da paz é do sacerdote, é dele que representa Cristo. Os fiéis acompanham a oração, mas realmente todo mundo rezar em voz alta não está de acordo com a prescrição litúrgica. É como rezar também o por Cristo, com Cristo, em Cristo, é a oração do Padre. Henrique, gostaria que nos explicasse a quarta contemplação dos mistérios gozosos, a apresentação de Jesus no templo, purificação de Maria. Que purificação foi essa se Maria foi concebida sem pecado? Henrique, não era uma purificação de pecado, era a chamada purificação ritual. O que é isso? Os judeus acreditavam, né, que os contatos com sangue
tornava a pessoa impura. Claro que não é uma impureza de pecado, é uma impureza ritual. Então, eles tinham alguns ritos para essa purificação. Como a mulher, depois do parto, normalmente ela fica num período de menstruação, não é bem menstruação, é toda aquela, né, aquela situação pós-parto. Então, a mulher era considerada impura. Então, havia um rito de purificação, mas não é um rito relacionado com pecado, não. Era uma purificação ritual, legal. É isso que as mulheres cumpriam, né? E a apresentação de Jesus no templo foi feita no mesmo dia, porque os judeus eram obrigados a oferecer o primogênito a Deus. Para resgatar o primogênito de volta para casa, eles ofereciam uma oferta, um boi, não sei, um carneiro, tal, e que se o casal era pobre, oferecia um casal de pombinhos. Foi o que Nossa Senhora e São José ofereceram, o que mostra que realmente eles eram muito pobres, né? Porque ofereceram um casal de rolas de pombo, né? Para lá. Daniel, por que chamamos o santo São Francisco, se o nome dele é Giovanni di Pietro Bernardone? Por que Francisco? Daniel, é muito comum os santos mudarem de nome. É uma tradição que vem lá desde Abraão. Abraão se chamava Abrão. Quando Deus chamou Abrão para ser o pai de seu povo, mudou o nome de Abrão para Abraão. Porque Abrão significava um pai elevado. Abraão, pai de uma multidão, né? Jacó passou a ser chamado de Israel. E assim por diante. Simão passou a ser chamado de Pedro, pedra, porque Cristo escolheu para ser a pedra. Então, é muito comum, os papas mudam de nome quando são eleitos. Então, é uma tradição que vem de longe da igreja. Ana Paula de Pesqueira, em Pernambuco. Na Bíblia, onde está falando que Nossa Senhora é intercessora. E como podemos mostrar a um protestante? Ana Paula, facílimo. Evangelho de São João, capítulo 2, as bodas de Caná. As bodas de Caná. Acabou o vinho. O vinho para o judeu era tudo na festa, e a festa dele demorava 7 dias. Por quê? Porque o judeu, quando celebrava um casamento, o noivo e a noiva simbolizavam Javé e Israel que se unia. Por isso que antiga aliança, nova aliança, o casal põe uma aliança no dedo. E a festa era 7 dias. Haja vinho, né? Era a única bebida que tinha. Acabou o vinho. Acabou o vinho, acabou a festa. Nossa Senhora sentiu a dificuldade daqueles noivos ali. E Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda. E ela vai lá e pede. Eles não têm mais vinho. Jesus ainda resiste. Não, daí, não é da minha conta. Não chegou a minha hora. Mas Nossa Senhora sabia que ele ia fazer alguma coisa. Nossa Senhora sabia que Jesus não nega um pedido a ela. Então eu disse para os garçons: faça o que ele mandar. Eu não sei o que ele vai mandar, mas vocês façam. E Jesus disse: não tem jeito não, tem que obedecer. É minha mãe, né? Enche as talhas de água, 6 talhas de 100 litros. Não foi uma canequinha d'água, não. Está lá, você vai lá em Caná da Galileia, que existe até hoje. Está lá? Tem as 6 talhas de pedra. Como é que eles faziam as talhas? Pegavam uma pedra, cortava a pedra por dentro, né? Fazia essa espécie de uma caixa d'água, vamos dizer assim, entendeu? Era a talha, enchia 6, enchem as talhas. E ele transformou água em vinho. E depois transformou o vinho em sangue, na Santa Ceia, né? O sangue dele. Quer sinal maior de poder de intercessão de Nossa Senhora? Não era a hora de Jesus começar os milagres ainda? Quer dizer, não precisa mais, né? E São João, quando narra o Evangelho de São João, no capítulo 2, ele diz assim: ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Ou seja, todo mundo percebeu o grande milagre, transformou a natureza da água em vinho. Que coisa extraordinária, né?
Por isso que a igreja ensina, pede à mãe que o filho atende. Pede à mãe que o filho atende. Quando o filho não atende, porque não é bom para a gente. Mas que ele não nega nada para Nossa Senhora, não nega. Gente, quantos milagres de Nossa Senhora. Vai aparecer daqui. Entra na sala de milagres. Que coisa, quantidade de milagres. O Papa Francisco esse dia contou um milagre lá na Argentina. Ele disse que quando ele era cardeal lá, um rapaz estava com um filho no hospital desenganado, à morte. O médico disse para ele, não tem mais jeito, vai morrer. O rapaz ficou tão desesperado, que foi lá para o santuário de Nossa Senhora de Juan, na Argentina, né? De noite, para rezar. O santuário estava fechado. Ele se ajoelhou na grade do santuário e passou a noite ali rezando, de joelho rezando, pedindo a Nossa Senhora de Juan, lá da Argentina. Quando ele voltou para o hospital, o filho não tinha mais nada, tinha sido curado. Está cheio de exemplos desse tipo. Eu podia ficar aqui o dia inteiro contando milagres, de pedidos de Nossa Senhora. Né? Vamos lá. Reinaldo de Salvador, na Bahia. O pecado original foi apagado com o sacrifício de Cristo na cruz. Reinaldo, o pecado original, o perdão foi conquistado na cruz, com a morte e ressurreição de Jesus, mas ele é apagado no batismo. É no batismo que apaga o pecado original. Por isso que cada pessoa tem que ser batizada. Não adianta só eu fazer o remédio, eu tenho que dar o remédio para cada um beber. Não adianta dar o remédio, Cristo conquistou o remédio com a morte e ressurreição dele. Agora é preciso que cada um. Então ele diz para os apóstolos, ide pelo mundo inteiro, batizai cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Por isso que a igreja não quer que ninguém morra sem batismo. Até o leigo pode batizar em caso de necessidade. Uma criança que está morrendo, não dá tempo de chamar o padre, você deve batizar. E é muito simples. É só derramar água na cabecinha da criança 3 vezes e dizer, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A igreja autorizou aqui na terra, o céu autoriza. Porque Jesus disse para Pedro e para os apóstolos, que vocês ligarem aqui na terra, eu ligo no céu. Gente, que coisa impressionante o poder que Jesus deu para o Papa e para a igreja. Jesus deu poder ao Papa de dar ordem para o céu. Se ele disse, o que você ligar aqui, eu ligo lá, é um cheque em branco. Agora, é claro que o Papa não é um irresponsável que liga qualquer coisa na terra, né? Mas o que ele liga aqui, você pode ter certeza, o céu liga lá. Eu gosto de dizer isso, porque tem gente que duvida. O Papa proclamou indulgência plenária para o ano da misericórdia. Muita gente fala, mas será que esse negócio vale? Oh, cristão de pouca fé, viu, meu amigo? Você não sabe que o Papa liga na terra, Cristo liga lá no céu? Ou se não sabe, você tem que estudar. Ou se sabe e não acredita, você não é cristão. A nulidade do casamento é de acordo com as leis de Deus. Gleison, da Praia Grande de São Paulo, é de acordo com a lei de Deus. Se você pegar o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, 6, quando Jesus fala aqui do Sermão da Montanha, Jesus fala o quê? Né? Se o homem separa da sua mulher, casa com outro, comete adultério, né? A não ser em caso de casamento nulo. Aqui, é só procurar aqui em Mateus 5 ou 6, capítulo 5 ou 6, Sermão da Montanha. Então, há casos, sim, Jesus fala, a não ser em caso de casamentos ilícitos ou casamentos nulos. Né? Quando é que um casamento é nulo? Quando o casal não casou com pleno consentimento. Aqueles 3 sim que o casal disse não foi convicto. Né? Primeiro sim, o padre pergunta, vocês querem se casar? É de livre e espontânea vontade? Sim. Não está com medo? Não. Não é porque ela está grávida? Não. Não é porque você está com medo de matar o sogro, a sogra de desgosto? Não. Eu quero casar porque eu quero, porque eu amo a moça, mas ela é feia, mas eu quero. Mas ele é pobre, mas eu quero. Bom, se você quer mesmo, então Deus une. Por quê? Deus une quando quer mesmo, não tem medo, não tem chantagem, não tem, entendeu? É o chamado consentimento. Segundo, vocês querem se casar, promete um ao outro amor e fidelidade, é por toda a vida que o prometeis.
Olha, gente, a gente promete fidelidade ao outro por toda a vida. Se eu estiver pensando assim, não, eu vou casar, mas se outro aparecer aí, tal, der para trocar quando ela tiver 60, der para trocar por 2 de 30, a gente troca. Não vale o casamento. Não vale, porque você não está cumprindo o que você está falando ali com a boca. O coração não está, não é? E depois os filhos. Promete receber os filhos, educar os filhos na fé do Cristo e da igreja? Sim. Então, há casos, sim, que o casamento pode ser declarado nulo pela igreja. E o Papa Francisco quer que seja rápido. Não fica aí esperando 3 anos, 2 anos, não quer que os tribunais resolvam isso logo, não precisa demorar muito assim, não. Muito bem, gente, chegamos ao final do programa, uma alegria receber vocês aqui, voltem sempre, viu? Deus os abençoe e abençoe vocês todos também que estão em casa. Até o próximo programa, se Deus quiser.